a Fabiane Bandettini. Tá certo, Fabi? Seja bem-vinda. Obrigada. Vai ensinar pra gente. Você é de onde, Fabi? De tu. Itu. Ah, pertinho ali de Indaiatuba. É. Cidade vizinha, tá Juntinho. coladinha ali com os meus conterrâneos. Isso. Ó, tem trabalhos lindos, inclusive, para bebês. Quem sabe você volta, né? Em outras oportunidades pra gente claro. poder ensinar um kit completo. Tem a mochilinha. Tá muito legal. Como é que a gente usa? Deixa eu pegar aqui a almofadinha do lado. Você sabe que teve várias mamães que perguntaram nas redes sociais. Nas costas da almofadinha, a gente tem aqui, ó. Duas alcinhas para prender no cinto, né? Então aqui a gente Vou passa encaixar. o cinto, encaixa, fecha, em cima e embaixo. São duas, né? Isso. E daí aqui, geralmente quando a criança dorme no carro, eles caem a cabecinha, né? Aí o cinto vai ficar aqui, passar. E daí na hora que cair a cabecinha, ele vai estar com a cabecinha no travesseiro. E daí não vai ter perigo de ficar aquela cabeça chacoalhando, Gente, né? olha aqui. E tem um Mesmo bolsinho, quem faz ó. viagens, né? Eu tava Isso. lembrando, gente. Dá para adulto também. Eu sou de Indaiatuba, mas eu me formei em Piracicaba. E eu pegava o ônibus né? fretado. Olha lá, poderia ter colocado aqui assim, ó. Hein? Ó. Não é? Além dos bebês e das crianças um pouquinho maiores, se você costuma fazer muitas viagens, Tati, às vezes tem parente que mora longe, vai no final de semana na casa do parente, o maridão tá lá dirigindo, você tá no passageiro, você pode também fazer uma almofadinha, né? Ela é versátil. Sim, tem um bolsinho, você gostoso. pode pôr o celular ou a chupeta aqui, qualquer coisinha, tem um bolsinho. Muito fácil de montar. Muito, muito A fácil. gente vai dar aí as dicas. Quem domina a costura vai, ó, já produzir várias. Quem tá Vai. começando é peça fácil para estimular você, de fato, a se aventurar no mundo da arte e do tecido. É muito Como é que você rápido. montou ela, Fabi? Então a gente vai começar pelos moldes, né? O molde também, ó, tudo medidas. Quem não tiver como imprimir lá no site, eu trouxe aqui para mostrar. Então, esse aqui é o corpo, 55 por 20 do corpo, uma vez no tecido principal e uma vez no tecido de forro. Aí nós temos o bolso, que é 32 por 20, que também é uma vez no tecido principal e uma vez no tecido de forro. E as alças, que é 20 por 10, duas vezes no tecido de forro. Então são só medidas, é bem fácil de fazer. Aí cortando, ela vai ficar assim, ó. Então aqui estão as alças, o bolso e o corpo da peça. Então a gente vai começar pelas alças. Primeira coisa, a alça tá aberta aqui. Então nós vamos dobrar direito com direito e vamos passar uma costura reta aqui. Passou a costura reta, ela vai ficar dessa forma. Ó, ainda tá do lado avesso. Aqui fica as duas aberturas embaixo, pra gente poder desvirar a peça. Desvirou a peça, ela vai ficar dessa forma aqui. Nós temos que dar acabamento nessa alça para poder fixar na parte de trás da peça, do corpo da peça. Então, nós vamos dobrar aqui 1 centímetro, ó. 1 centímetro a gente dobra aqui a beiradinha, dos dois lados. Aqui. 1 centímetro ela vai ficar aqui. Eu gosto de usar bastante o ferro para estar vincando a peça e ela ficar bem direitinho. Daí, para fechar, nós vamos fazer uma costura para dar acabamento aqui, toda a volta, fecha a parte de baixo e termina aqui. Lembrando que sempre um retrocesso no começo e um no final para a peça ficar bem firme e não ter perigo de soltar a linha. Ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Já passei a ferro, tá? Dei retrocesso no começo e no final, dei toda a volta, ó, fechou. Vou fazer nas duas alças. Ficou fechadinha a peça. Feito isso, eu reservo as alças e vou pro bolso. O bolso é o seguinte, tem duas formas de fazer o bolso. A primeira, você pode usar uma vez só. Só virar aqui pra ele, meu amor. Aqui. Isso. Deixa eu limpar aqui a mesa pra você. Peraí. Tá. Esse aqui pode pôr pra cá. Tem duas formas da gente fazer o bolso. Você pode fazer só com um tecido. E daí você somente dobra aqui a peça e passa uma costura aqui, pode ser uma costura reta, uma costura trabalhada, e fecha ele toda a volta, aí ele vai formar um bolso. Ou pode fazer dessa forma aqui, que fica com aquele detalhezinho ali, que é aquele amarelinho aqui, ó, esse aqui, tá? Pra dar um detalhe na peça. Certo. Então, eu coloco direito com direito,
direito com direito, e passo uma costura reta aqui. Feito isso, eu vou tirar do avesso para fazer aquela dobrinha, viro para cá, deixo uma medida aqui de 1 centímetro mais ou menos, passo a ferro de novo para ficar bem vincadinho, para ficar bem direitinho, e passo uma costura também, pode ser reta, pode ser trabalhada, aqui para dar acabamento. Feito isso, ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Olha, tá vendo? Só que o bolso tá grande ainda, né? A gente precisa deixar o bolso pequeno, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar ao meio, dobro ela ao meio, vinco direitinho e corto a peça aqui, pra ela ficar desta forma aqui, ó. Ela vai ficar assim. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui, menos de um pé de máquina, porque se eu passar um pé de máquina, depois ela vai ficar aparecendo lá no fechamento da peça. Feito isso, eu tenho que fixar o bolso no corpo da peça. Eu vou pegar ela aqui, ó, na parte da frente da peça. Então, tá aqui a parte da frente. E eu vou fixar o bolso aqui, ó. Certo? Também, novamente, passo uma costura somente aqui nessas 3 partes. Se eu passar aqui, eu vou fechar o bolso. Aqui, uma costura reta. Feito isso, eu reservo. E agora nós vamos fazer a parte de trás, que é as costas, a gente vai fixar as alças. Aqui é o seguinte, nós vamos dobrar a parte de trás ao meio. Vamos dar um pique na peça. Aqui, ó, eu dei um pique aqui. Dos 2 lados, iguais, certo? E aí, a gente vai pegar a alça, a gente vai pegar uma régua, vamos dobrar ao meio, dar um vinco, dobra ao meio, e eu coloco a régua aqui, ó, na medida dos 2,5. Ó, os 2,5 da régua aqui, eu coloco aqui em cima. Então, fica 2,5 para lá e 2,5 para cá. Pode ver que eu fiz um risco aqui. Eu costumo fazer com caneta que apaga com ferro ou com o giz que apaga com o calor do ferro, tá? Então, eu faço, ó, 2,5, que dá no 5, e 2,5 para cá, que dá no 0. Isso eu faço nas 2 alças. Feito isso, eu vou fixar a alça aqui, ó. Vou fixar a alça. Antes, eu vou descer 10 centímetros aqui, ó. O pique que eu dei aqui, lembrando que não é para dar o pique muito grande, tá? Para depois não comprometer o fechamento da peça, porque geralmente faz o pique muito grande e depois não consegue fechar. Eu vou descer 10 centímetros desse meio, que é onde eu vou fixar a alça, ó. 10 centímetros, fiz um pique aqui. Eu coloco a alça. Aqui. Uso os alfinetinhos. Nos 2 lados. Esse risco que eu fiz é onde eu vou passar a costura. Vou passar uma costura reta. Lembrando que eu não posso passar costura trabalhada aqui, porque depois vai comprometer o fechamento da peça. Tá? Não posso passar uma costura reta. E do mesmo jeito, a mesma coisa, eu vou fazer o outro bolso. Tem que ser a costura reta, né? Não, costura trabalhada não aqui, porque aqui vai comprometer. Então, mesma coisa, ó, dos 2 lados, eu vou fixar aqui e vou fazer a costura. Feito isso, a gente vai fechar a peça. Então, costurou a alcinha. Costurou a alcinha, ó, costurou o bolso, deixa eu colocar um alfinete aqui, porque daí vai aparecer. Eu gosto de colocar bastante alfinete na peça para costurar, porque depois ela não sai do lugar e ela não vai ficar torta no final, né? Depois que termina de costurar, daí você vai ver que a peça tá toda torta. Fez isso aqui, costurou as alças aqui. Feito isso, a peça vai estar pronta, né? Depois de tudo costurado. Fixei as alças, fixei os bolsos. Eu vou fechar essa peça. Então, eu coloco direito com direito, lembrando que eu vou passar uma costura em volta. Se eu passar a costura em volta aqui, um pé de máquina, eu vou costurar a alça. Então, eu tenho que dobrar aqui. Dobrei. E aqui, mesma coisa. Dobrei aqui.
Agora sim a gente vai fechar a peça. Coloco direito com direito, sempre, tomando cuidado na hora de fixar o bolso aqui, se o tecido tem pé, para depois não ficar de ponta cabeça, né? Direito com direito. Coloco o alfinete toda a volta. Arrumo direitinho. Aqui, a gente vai passar uma costura. De fora a fora, fechando a peça inteira. Lembrando que aqui eu tenho que deixar uma abertura de mais ou menos uns 13 centímetros aqui. Porque por aqui que eu vou passar o enchimento, que eu vou desvirar a peça e depois eu vou fechar com pontinho invisível. Mas eu tenho que deixar uma abertura de mais ou menos uns 13 centímetros aqui. Não pode ser muito pequeno, porque eu tenho que colocar a mão lá para encaixar direitinho Já temos o um enchimento. ali, né, Isso, já temos. Então aqui, fechou, costurou tudo direitinho, tá aqui a peça. Então o que que eu vou fazer? Ó, dei um pique nas pontinhas para a peça encaixar direitinho e a gente vai desvirar. E agora é a mágica, a peça pronta. Desvirou, eu assento direitinho aqui. Enquanto a gente vai desvirando, a gente tem uma foto, não temos, diretora? Da nossa almofadinha aí para cinto de segurança. Ó, com uma criança usando. Tá aqui atrás de mim? Ah, olha aqui, gente. Meu filho. Seu filho, Meu Fabi? filho. Que graça! Olha. Aqui tá ouvindo uma musiquinha de Ninar, que dormiu. A mãe pôs uma musiquinha no celular de Ninar. Isso, e daí dormiu, ó. E dormiu, olha lá. E você vê que tá dormindo gostoso, né? Tá confortável ali. E aí, com aquelas alcinhas que a gente ensinou vocês encaixarem, prende direitinho no cinto de segurança. Isso. O filho tá protegido, né? A cabeça não Seguindo fica. direitinho as normas e as leis de trânsito. Isso. E aí ainda tem uma almofadinha. Porque fica no cinto de 3 pontos, né? E às vezes são viagens longas, né? É legal, até produto, viu, gente? É legal, dá pra adaptar um pouquinho o tamanho. E coloco o enchimento. O enchimento eu trouxe um aqui, só pra demonstrar que eu coloco. Coloco essa fibra siliconada para vocês saberem qual é. Ela é lavável, antialérgica, então é tranquilo porque a criança usa, pode sujar, então pode lavar tranquilamente. Tá. Por essa abertura, eu encho, coloco tudo lá dentro. Lembrando que a gente tem que encaixar bem nos cantinhos aqui para ficar bem. Não colocar muito cheio, nem muito vazio, porque muito cheio também, né? Vai ficar duro. Ó, e ela tá pronta. Com o bolsinho. celular, uma chupeta, Exatamente. a fraldinha, né? Às vezes menorzinhos ainda usam a fraldinha. Ainda usam, E aqui, depois é só colocar o botãozinho. Só colocar o botãozinho. Quem não quiser colocar o botãozinho, pode colocar velcro também. Arrasou. E Parabéns, fecha com um viu? pontinho invisível. Vou divulgar os contatos da nossa artesã, nossa professora. Amei a peça, viu? Muito legal. Que bom. E a gente explora mais um pouquinho aqui as outras sugestões de trabalho. Fabiane, pra você, aquele ali. Ai, muito obrigada. Qual? A lixeirinha. Posso de carro, pegar? Pode. Ai, que graça, gente. Tem o espaço para pôr o celular, a caneta e lixeirinha de carro. Que graça. Obrigada, viu, meu amor? Esse é para você. Agradeço o presente. E aí eu devolvo o celular, tá? O celular eu não vou levar embora, não. Que linda, agradeço, viu, pelo carinho, pela gentileza. Deixa eu dar mais um beijo. Ó, os contatos no vídeo. Tem Facebook e o endereço do e-mail. Vai lá prestigiar. Obrigada. Gostou? Adorei. Ficou à vontade? Com certeza. Que bom, volte sempre, Volto viu? sim, obrigada. E agradeço pelo presente. Amei, amei, amei.